Bem-vindos a Osíris e Outros Deuses, e essa é uma continuação do vídeo em que falamos sobre refutações à astrologia. Mas antes da gente começar, saca só, esse é um canal de esoterismo levado a sério, tá? Então se você gosta do assunto, não perde tempo e já se inscreve, porque tem muita coisa interessante vindo por aí. Vamos começar então. No nosso primeiro vídeo, dessa série nós falamos sobre a experiência de Rob Naninga, em que ele tentou fazer um estudo muito mais complexo para poder comprovar ou refutar a astrologia. E o diferencial sobre o estudo desse cara é que ele deixou que os astrólogos fizessem as perguntas que eles julgassem necessárias para que os mapas pudessem ser avaliados. Mas esse teste, assim como todos os outros, foram testes cegos, ou seja, os astrólogos tinham que adivinhar as profissões de 7 objetos de estudo com base única e exclusivamente na carta natal deles. E o resultado disso é que o estudo foi um fiasco. A maioria dos astrólogos não conseguiu acertar nenhuma das relações entre os mapas e as profissões, e a conclusão científica foi que de fato a astrologia não tem fundamentação e é apenas uma crença, assim como tantas outras crenças, né? Só que, cara, esse tipo de estudo tem problemas. E hoje eu quero falar justamente sobre os tipos de problemas que a ciência e que os astrólogos enfrentam quando tentam validar a astrologia por meio de qualquer método que seja científico. E como eu falei no vídeo anterior, o que eu vou falar aqui é puramente a minha opinião, tá? Com base naquilo que eu compreendo sobre a astrologia, aquilo que eu venho estudando sobre a astrologia e sobre a maneira como ela é utilizada como ferramenta de autoconhecimento. E eu quero fazer isso me pondo no lugar desses astrólogos e pensando o que eu faria no lugar deles assim que o Rob Naninga chegasse para mim com uma proposta como essa, né? Então vamos começar a partir daí. Eu, Osíris, sou um astrólogo, fui contatado pelo Rob Naninga e ele me pediu para poder adivinhar a partir de 7 mapas diferentes profissões de pessoas. O que eu faria? Primeiro ponto, eu não aceitaria fazer um teste desses, porque já é certeza absoluta que ele daria errado. Cara, a astrologia não é retroativa, entende? Ela é uma ferramenta de planejamento e autoconhecimento. Você não tem como prever qual vai ser a escolha das pessoas, apenas as possibilidades de escolhas que elas podem ter. O que isso quer dizer? Cara, vamos pegar apenas um planeta, tá? Se você viu o meu vídeo falando sobre quantas pessoas têm o seu signo, que foi mais ou menos uma compilação da quantidade de possibilidades que existem para a formulação de um mapa astral apenas, eu dei o exemplo lá sobre Júpiter. Júpiter em Virgem na casa 6. E eu falei que as possibilidades de profissões que uma pessoa pode escolher com base em Júpiter em Virgem na casa 6 são infinitas. Ele pode ser muitas coisas, ele pode ser de médico a advogado a jardineiro, sabe? Então, eu tô falando aqui apenas sobre um planeta. Só que se você pegar o viés da astrologia cabalística, que é a astrologia hermética, cara, existem 3 planetas que estão diretamente relacionados à escolha profissional e à vocação. O primeiro deles é Saturno, e Saturno é um planeta geracional. Ele define mais ou menos no que você é capaz de perseverar apesar das dificuldades e como as dificuldades moldam você. Então, qual é aquele tipo de atividade em que você consegue empenhar uma grande quantidade de esforço, mesmo tudo dando errado, mesmo tudo fracassando, mesmo tudo caindo aos pedaços? Ou seja, onde é que você consegue perseverar mais? Entende? O segundo planeta é Marte. E Marte define em que atividade você tende a investir mais energia e qual é a sua forma de expressar a energia. Então, primeiro, você tem um planeta que define onde você é capaz de perseverar e um outro planeta que define como você aplica a sua energia e onde você aplica melhor a sua energia. O terceiro planeta é Júpiter, e Júpiter ele define em que área você tem maior potencial de expansão na sua vida, de notoriedade, de enriquecimento, de prosperidade, essas coisas todas. Então são 3 planetas. Se as possibilidades para um planeta, que é Júpiter, já são tão variadas, imagina para a combinação de 3 planetas. Então a primeira pergunta que eu faço é: em que planetas os astrólogos se basearam para poder avaliar a profissão dessas pessoas, né? Mas esses são só os planetas, cara. Vamos falar sobre casas. Existem também 3 casas que estão diretamente ligadas à carreira. Cara, diretamente não significa que elas são as únicas que expressam o tipo de carreira que você pode ter, mas aquelas que estão mais diretamente relacionadas a isso. Você tem a casa 2
e ela aponta os seus talentos para gerir finanças e ganhar dinheiro. Você tem a casa 6, que define o ambiente de trabalho em que você se sente mais confortável, e você tem a sua casa 10, que aponta a sua maior e mais evidente vocação de vida. Então, uma delas define a maneira como você pode conseguir dinheiro, né? Eu tô falando sobre salário, eu tô falando sobre ganho, eu tô falando sobre gerir finanças. A casa 6 fala sobre em que tipo de ambiente profissional você vai escolher ganhar as finanças que você gere na casa 2. E a casa 10 fala de um aspecto muito mais amplo, ou seja, a casa 6 ela fala sobre ambiente de trabalho, ela fala sobre rotina. A casa 10 ela fala definitivamente sobre vocações. E ela está muito relacionada a Júpiter nesse aspecto de maior potencial vocacional, maior potencial de expansão. Quando você junta a sua casa 10 com Júpiter, cara, você está realmente trabalhando na sua vocação, na área em que te faz mais feliz e conseguindo alcançar um sucesso nessa área. Entende? E assim como acontece com os planetas, as possibilidades de escolhas para as casas são também inumeráveis, cara. Elas também são infinitas. Digamos, você tem uma casa 10 em Gêmeos. Você pode ser um bom jornalista? Pode. Pode ser um bom músico? Pode. Pode ser um bom mentiroso? Estelionatário? Político? Pode. Você pode ser um bom vendedor? Claro que sim. Essas áreas não trabalham todas com comunicação? Então, como é que você vai limitar isso a uma escolha? A 2 escolhas? A 3 escolhas? Cara, é impossível. É impossível você saber que tipo de escolha uma pessoa vai tomar na vida dela com base no mapa dela. O mapa é uma guia, uma direção que você analisa em conjunto, cara. É como eu falei agora, se você une a sua casa 10 ao seu Júpiter, cara, você está unindo o seu potencial máximo de expansão com a área que é vocação para você, que te faz mais feliz, em que você atua melhor numa área de prestação de serviços à humanidade, à sociedade. Mas você pode escolher não seguir o seu Júpiter e seguir só a casa 10? Pode. Você pode escolher não seguir a sua casa 10 e seguir a casa 2? Pode. Você pode escolher ignorar completamente o seu mapa? Pode. E você pode ainda ignorar completamente os planetas que estão diretamente ligados à profissão e pegar planetas que não estão diretamente relacionados a isso. Por exemplo, a Lua. O que é a Lua, senão aquele impulso inconsciente que existe em nós, aquele impulso intuitivo que existe em nós, que define um talento que nos direciona para a vida? Nosso maior gosto, nossa maior capacidade de aprendizado, aquilo com que nós sonhamos quando nós estamos dormindo, aquilo com que nós sonhávamos quando nós éramos crianças. A Lua também é um fundamento importante. Ela também não deveria ser avaliada? E se nenhum dos planetas concordam em nada? Eu vou trazer um exemplo aqui para vocês sobre um mapa que é muito interessante. Esse é um mapa de um escritor chamado Neil Gaiman. Então tá, vamos agora incorporar esse astrólogo que foi contratado para poder fazer esse estudo do Rob Naninga. E eu recebi o mapa desse cara. Neil Gaiman, para quem não sabe, é um excelente quadrinista. Ele fez obras de arte que são belíssimas, ele fez roteiros para quadrinhos mesmo, que são fantásticos. A obra mais famosa dele é Sandman, né? Inclusive eu recomendo que todo mundo leia. E eu ainda quero fazer um vídeo comentando a obra de Neil Gaiman, porque tem muitos aspectos esotéricos que podem ser analisados a partir dela, né? Ele é um quadrinista. Então vamos agora pôr em prática aquilo que eu falei. Vamos analisar o Saturno, o Júpiter e o Marte dele. Sabe o que eu vejo nesse cara? O potencial desse cara é muito grande para ser um professor. Saca só, ele tem Saturno em Capricórnio na casa 7, ele tem Júpiter em Sagitário Capricórnio na casa 7, e ele tem um Marte em Câncer na casa 2. Vamos então agora para as casas, cara. A casa 2 dele tá com Marte e tá em Câncer. A casa 6 dele tá em Escorpião, e ele tem só um Escorpião na casa 6. E a casa 10 dele tá em Aquário. Mano, esse cara, além de ser um professor, ele seria um professor muito bom em pesquisa, velho. Um cara que se aprofunda no assunto, que compreende o assunto, que consegue encontrar soluções diferentes e criativas para o assunto. Ele poderia ser um excelente pesquisador. Mas sabe o que o Neil Gaiman é? Eu falei agora há pouco. Ele é escritor de quadrinhos. Então, o que no mapa desse cara, na minha opinião, poderia ter puxado ele para escrever quadrinhos, velho? Olha aqui embaixo. Olha o tamanho dessa casa 5.
A casa 5 do cara tem quase 50 graus e ele tem um Mercúrio em Escorpião na casa 5. A casa 5 é uma casa que ela é muito voltada para áreas de lazer e diversão. Geralmente aquilo que você faz nas horas vagas, quando você não está trabalhando, quando você não está se ferrando na vida. O que realmente te faz rir, o que te faz se alegrar, o que te faz sonhar. Então ele tem uma casa 5 e uma casa 11 que são muito grandes. E é provável que justamente essas casas acabem puxando a energia do mapa para essas áreas da vida. Então esse é o tipo de coisa que você não vai encontrar no horóscopo de internet. Quando você for querer pesquisar lá onde é que são as suas casas e onde é que estão os seus planetas, essas coisas todas, raramente você vai encontrar alguém perguntando para você qual o tamanho da sua casa, qual a relevância da sua casa, qual o número de aspectações estabelecidas pela sua casa. E esse tipo de coisa tem que ser avaliado, ele precisa ser avaliado. Porque pode ser que você encontre um caso como esse. Um cara que tem todo um potencial para ser professor, mas por causa de um elemento do mapa que raramente é considerado, velho, toda a carreira dele, toda a opção de carreira dele é mudada. Então, em primeiro lugar, esse tipo de teste daria errado por um motivo, velho. Quanto tempo você acha que um astrólogo teria, velho, para analisar a expectação, tamanho de casa, ordem e relevância dos planetas, onde é que está cada casa, onde é que está cada planeta, quais são as várias possibilidades de escolhas das combinações, quais são as várias possibilidades de escolhas da unidade de elementos isolados? Esses astrólogos tiveram para esse experimento menos de 10 dias para cada mapa. Se você é um astrólogo realmente bom que consegue fazer isso nesse tempo, cara, eu parabenizo. Eu não conseguiria. A astrologia não é retroativa. Coloca isso na sua cabeça, por favor. Sabe? Não tem como você prever as escolhas de uma pessoa. O mapa astral é isso que o próprio nome diz, é um mapa, Ele aponta possíveis direções, ele não é determinístico, ele não é determinante, ele não é decisivo para a escolha profissional e para a escolha de vida de ninguém, sabe? Então esse teste já daria errado. A primeira coisa que eu diria é isso, velho, eu não vou participar. Eu não vou participar porque esse tipo de teste está fadado a dar errado. Então, qual o tipo de teste científico que poderia funcionar? Não sei, é algo a se pensar. É algo que a gente pode sentar e pensar junto, sabe? Alguém pode ter uma grande ideia estudando ativamente, profundamente, com seriedade a astrologia antes de querer refutá-la, para entender esses processos todos, esses mecanismos todos. O que um aspecto único de um mapa pode influenciar em todo ele. Então, cara, você tem 7 opções de carreira e você tem em cada mapa aspectos neles que podem apontar para uma carreira ou outra, velho. Deixa eu explicar melhor. Você tem que adivinhar as carreiras de 7 pessoas com base no mapa astral delas. Só que o problema é que em cada mapa astral você sempre vai ter um ou outro elemento que vai indicar que a pessoa poderia escolher aquela carreira ou não. É óbvio que você pode analisar o mapa em conjunto, né? Mas você não tem como ter certeza se a pessoa escolheu seguir o mapa dela em conjunto, ainda mais se ela não tiver conhecimento nenhum sobre astrologia, ou se ela escolheu não seguir nenhum aspecto do mapa, um ou outro aspecto do mapa. Então em todos os mapas você pode ter um elemento que vai puxar para qualquer uma daquelas 7 carreiras. Como é que você vai entender? Como é que você vai adivinhar isso? Só sendo médium, mano. Mas tipo assim, um médium pode adivinhar coisa observando uma pedra, tá ligado? Observando as nuvens. A gente tá falando aqui sobre astrólogos que se baseiam na astrologia sem depender ou não da mediunidade, sacou? Isso aí é difícil, velho. Você não tem como saber qual aspecto que o cara vai escolher. Qual aspecto para o qual ele vai ser direcionado na escolha dele. E você tem 7 profissões e em cada mapa você tem potenciais para qualquer uma delas. E aí? É óbvio que seria uma escolha aleatória. É óbvio que seria uma escolha que poderia dar errado. Isso é claro. Isso é óbvio. Porque não há garantia nenhuma da escolha que o cara vai fazer, velho. Nenhuma. E aí esse vídeo vai ficar um pouco mais extenso, né? Se você estiver cansado, se você estiver entediado, dá uma pausa, toma uma aguinha, vai assistir Felipe Neto e depois você volta aqui, beleza? Pra gente poder continuar. Tá legal. Então a gente falou sobre esse aspecto primário, pelo qual eu acho que o teste deu errado e porque ele sempre daria errado. Não importa a ferramenta ou mecanismo de análise que possa ser utilizado, porque a astrologia não é retroativa, tá?
Você só pode analisar do mapa para frente e nunca da frente pro mapa. Porque da frente pro mapa você não tem como entender quais foram as opções ou escolhas ou aspectos do mapa que foram levados em consideração por essa pessoa para fazer qualquer escolha que seja. E agora a gente vai falar justamente sobre escolhas. O segundo motivo pelo qual o teste deu errado, na minha opinião, e por qual ele sempre daria errado, seria a questão da escolha. Então tá. Digamos que por um acaso qualquer, eu acabei aceitando fazer parte desse experimento e acabei aceitando pegar esses 7 mapas e poder adivinhar a profissão dessas pessoas. Primeira coisa que eu faria, eu não analisaria por carreira. Já começa por aí. Eu diria, faz o seguinte, coloca essas pessoas para fazerem um acompanhamento psicológico, entrarem, sei lá, num templo budista, num colégio iniciático. Façam que essas pessoas se conheçam, se autoconheçam, se percebam e se aceitem durante um ano. Depois de um ano você volta aqui e você me faz essa mesma pergunta para eu ver se eu consigo fazer esse teste para você. Porque a gente vai falar sobre uma coisa muito importante agora, que são as oitavas. Novamente, assiste meu primeiro vídeo falando sobre quantas pessoas tem o seu signo, depois você volta aqui. Porque lá eu deixo bem claro que as oitavas são, se não os mais importantes aspectos, um dos aspectos mais importantes a serem avaliados no mapa. O que são as oitavas? As oitavas são as várias possibilidades de escolhas que você pode tomar no decorrer da sua vida a partir de um mapa ou não. E olha só que interessante esse gráfico aqui. Esse gráfico está mostrando o quanto a população mundial aumentou de 10.000 a.C. até os anos 2000, a nossa época atual. E você pode perceber que no gráfico, a população mundial continua estável durante a maior parte da história mais recente da espécie humana. Então você pega aí o período da pré-história, você pega aí o período da construção das pirâmides, você pega aí o período do Império Romano, você pega aí o período em que o cristianismo mudou a história da humanidade, você pega aí o período da Idade Média, você pega esses períodos todos e você vê que eles continuam com um gráfico extremamente estável. E aí de repente você chega perto dos anos 2000, lá para o século XIX, e acontece um boom enorme de crescimento populacional. Sabe o que mudou nesse período, velho? As formas de relações sociais e econômicas das sociedades mudaram. Você tem um boom da Revolução Industrial, você tem o surgimento do capitalismo e de repente a expectativa de vida de toda a humanidade vai lá para cima. O que era uma expectativa de vida de 30 anos, 40 anos no máximo, em que com 40 anos você já era considerado um ser sobrenatural, sobe para 80, 70, 80 anos. E aí a população cresce pra caramba, a mortalidade infantil diminui. Sabe por que eu tô falando sobre isso, cara? Porque não foi só a expectativa de vida das pessoas que aumentou. Não foi só o crescimento populacional que aumentou. A partir do momento em que a sua preocupação primária deixa de ser o que você vai comer no dia seguinte, se você vai sobreviver à lepra no dia seguinte, se você vai sobreviver ao frio no dia seguinte, a sua preocupação passa a ser outra, que é a preocupação fundamental da nossa geração. Como ser feliz? Como mudar o mundo? Como fazer valer os meus dons e os meus talentos de uma melhor forma possível, embora essa seja uma preocupação muito antiga, da moral principalmente, mas como satisfazer plenamente e pragmaticamente as minhas necessidades existenciais no meu ambiente? Cara, essa é uma preocupação muito recente, velho. Para pra pensar, até o século XVIII você não podia escolher nem com quem você ia casar, cara. A sua esposa ou seu esposo eram escolhidos pelos seus pais, pela sua família, pela sua condição financeira, pela sua condição geográfica. A sua profissão era uma profissão de tradição familiar. Você trabalhava naquilo que o seu pai trabalhou, que trabalhava naquilo que seu avô trabalhou, que trabalhava naquilo que seu bisavô trabalhou. Você não escolhia a sua profissão, você não escolhia com quem você casava, você não escolhia onde você morava, você não escolhia quase nada na vida. Esse fenômeno de pessoas trabalhando em áreas diferentes, em profissões diferentes, é um fenômeno muito recente, do século XX pra cá. Isso acontece até mesmo hoje em dia, cara. Se você pega regiões mais pobres, regiões que não acompanharam esse boom de crescimento todo, existem ainda pessoas que têm tradições de seguir a profissão que foram dos pais, dos avós, dos bisavós e se casar por interesse, velho.
Ah, mas espera aí. Tem esse cara aqui do século XIX que foi contra tudo que a sociedade imaginava e seguiu a carreira que ele gostava? Cara, exceções sempre vão ocorrer. Sempre. Em todo campo amostral sempre vai ter uma minoria que vai seguir por um caminho contrário. E principalmente antes do século XX, cara, para você seguir uma carreira que fosse diferente da sua sociedade, existia uma dose de força de vontade, de perseverança, de coragem, de capacidade de superar adversidades e permanecer firme, que era muito grande, muito grande. Você pega caras como, por exemplo, Aleister Crowley, Austin Osman Spare, que viveram no final do século XIX até o século XX, velho. E, mano, os caras sofreram o pão que o diabo amassou, sabe? Morreram na pobreza, morreram sem estrutura, mas deixaram um legado, velho. E nem todo mundo tem essa coragem. Nem todo mundo tem coragem de realmente pagar o preço pra seguir a vocação, pra seguir a verdadeira vontade, como a gente chama. Poucas pessoas. E agora vamos lá, você acha mesmo que você está imune a isso? Você tem um fenômeno que é muito recente, que é o fenômeno da liberdade de escolha, da liberdade social e da liberdade civil e política, que é do tipo do século XX pra cá. E você tem até os anos 50, 70, 80, pessoas que ainda seguiam a mesma tradição da profissão familiar. E vamos lá, você acha que você está imune a isso? Quanto será que você acha que você tem de liberdade para seguir os seus sonhos? Quais eram aqueles sonhos que você tinha na sua infância que você continua guardando na sua memória hoje e tenta seguir eles? Ah, mas as pessoas mudam, não sei o que. Sabe o que muda? Geralmente o que muda são as situações. Quando a gente é criança, tudo é muito mais possível, né? Agora me diga, quantas são as pessoas que estão em engenharia, que estão em direito, que estão em medicina, que estão lá por pura pressão familiar? Que realmente querem fazer isso de fato, ou que estão fazendo isso porque a família exige? Quantas são as pessoas que, sei lá, velho, que queriam ser artistas plásticos, que queriam ser músicos, que queriam ser advogados, jogadores de futebol, não sei, velho, e são vendedores, velho? Você acha mesmo que todo vendedor de loja tem vocação para ser vendedor de loja? Você acha mesmo que todo, sei lá, que todo auxiliar administrativo, que todo concursado tá lá no mapa dele escrito você vai ser concursado? Às vezes, velho, as pessoas têm um mapa que aponta para uma direção que é totalmente diferente, mas as situações da vida forçam elas a fazerem escolhas que são diferentes porque é aquilo que tem naquele momento. Vamos lá, você que namora no momento, escolheu sua namorada ou namorado com base no seu mapa? Com base no seu Vênus? Com base na sua casa 7? Fala a verdade agora. Fala de coração mesmo. Olha pra essa tela, finge que é a minha cara e me responde. Eu escolhi o meu namorado, a minha namorada, analisando o meu mapa astral e vendo o que combina melhor comigo. Não, cara. Às vezes a pessoa com quem você se relaciona não tem nada a ver com o seu Vênus, não tem nada a ver com a sua casa 7, mas você olhou pra ela e gostou. A sua condição e estrutura geográfica apontou aquela pessoa e você considerou como uma opção válida. Agora você vai me trazer um mapa astral e vai me pedir pra analisar com quem tal pessoa se casou com base no mapa dela? Qual a profissão que uma pessoa escolheu com base no mapa dela? Cara, pra você conseguir de fato seguir uma vocação ou um sonho de infância, ou eu digo sonho de infância por quê? Porque geralmente na infância a gente tem as noções, as ideias sobre a vida e sobre o mundo num período em que tudo é muito mais fácil, né? E aí de repente a gente vai pra fase da adolescência, pra fase adulta, e as situações vão simplesmente acontecendo, velho. E você tem que reagir às situações e não agir de acordo com elas. E pra você tomar decisões enfrentando todo tipo de adversidade, velho, você tem que ser muito corajoso. Muito. Do tipo, eu vou contra tudo e vou contra todos e vou seguir o meu sonho, vou seguir o meu plano, velho. Se você não tem essa coragem, mano, você deixa a maré te levar. E foda-se. Tá ligado? Pô, o cara tinha um puta sonho de ser, sei lá, mano, designer de moda, sacou? E aí, de repente, mano, ele se vê obrigado a ser cozinheiro, velho.
o que ele vai fazer é pegar aquelas opções e aqueles potenciais do mapa astral dele e vai aplicar numa carreira que geralmente não tá relacionada com o mapa. Sacou? Então para pra pensar, velho. De repente você me traz um mapa astral e você me pede pra adivinhar com quem a pessoa se casou com base no mapa astral dele, qual a opção de profissão que ele tem com base no mapa astral dele. Como é que você analisa num cenário como esse? E sabe o que é pior, velho? Isso já aconteceu muito comigo, várias vezes. Do tipo, eu querer muito fazer alguma coisa, mas tá tão difícil fazer que eu acabo recalcando aquilo em mim. E eu acabo tentando encontrar explicações lógicas pelos quais eu não segui por aquele caminho e provar pra mim mesmo que eu estou feliz num caminho que eu não queria seguir, no qual eu não queria fazer alguma coisa, mas eu tenho que fazer. Então você vai colocando explicação lógica em cima de explicação lógica e você vai recalcando e você vai ignorando completamente seus sonhos de infância, suas vocações, seus potenciais, seus desejos mais profundos, e você vai se acostumando com aquela situação, pô. Se casou com uma pessoa com quem você não queria se casar por, sei lá, dane-se o motivo, mas se casou com uma pessoa com quem você não queria se casar. Você não quer trair aquela pessoa, você vai dizer o quê? Ah, eu estou infeliz? Não, óbvio que não. Você vai encontrar explicações racionais que justifiquem a sua atitude, mano. E é por isso que eu digo, velho, a única maneira de uma pessoa realmente seguir o mapa astral dela, mano, é se ela estiver acompanhando o mapa astral dela ao mesmo tempo que ela está passando por um processo de autoconhecimento profundo, cotidiano, constante e gradual. E isso ela só pode aprender de fato num colégio iniciático, num templo budista, com um psicólogo, se descobrindo, tendo coragem para entrar dentro de si mesmo e entender o que ela quer fazer de fato, além de todas as desculpas que ela possa colocar para si mesma, tá ligado? Ah, eu queria ser artista. Ah, eu sou, sei lá, sou engenheiro agora, pô. Ah, mas também sou feliz engenheiro. Engenheiro também é bom, tô com dinheiro, tô com fama. Lá no fundo você sabe que você tá infeliz, lá no fundo você sabe que você tá triste, mas você está colocando justificativa em cima de justificativa pra evitar entrar em contato com a sua consciência e perceber que aquilo não é o que você quer fazer e não é o que o seu mapa aponta. Então, tipo, a própria vida exige de você uma dose de coragem muito grande para se encarar, para se aceitar, para se perceber. Não é tipo assim, ah, beleza, li aqui meu mapa astral, agora eu vou seguir tudo certinho. Não, pô. Às vezes o teu mapa astral te indica que você tem que ser, sei lá, tipo, cuidador de canguru na Austrália, pô. Sabe? Como é que você vai pra Austrália, pra primeiro lugar? Como é que você vai aprender a cuidar de canguru? Sua família vai te deixar fazer, sei lá, veterinária, pô. Sabe? Tem um monte de barreira pela qual você tem que passar pra conseguir, velho, seguir o teu mapa. Conseguir fazer alguma coisa. E é aí que tá o ponto, velho. Será que essas 7 pessoas que se submeteram ao teste, que eram pessoas de renome na carreira delas, realmente escolheram aquilo? Quantos não são os líderes espirituais, pastores, que não são pastores porque queriam ser pastor? Às vezes o cara queria ser prostituto, pô. Não sei. Mas virou pastor porque a vida força isso, velho. A congregação força isso, ele não teve coragem de ir contra a congregação. Sabe? Não é assim, não é preto no branco, velho. Não é certinho dessa maneira. Então é por isso que testes como esse nunca vão dar certo. E os próximos testes no futuro, se não levarem esses aspectos em consideração, também vão dar errado. As várias possibilidades que existem dentro do mapa e as várias possibilidades de escolhas que podem surgir do mapa ou não. As escolhas também podem fugir completamente do mapa, como a gente viu aqui. Tá? Então, em outro vídeo nós vamos refutar um outro teste, tentar refutar um outro teste, né? Se você gostou do assunto, por favor, curte e compartilha com seus amigos. Se você tem alguma dúvida, alguma crítica, quer me xingar, pode xingar à vontade aí nos comentários que eu respondo tudo certinho, com todo respeito, tá? E tá ligado, né? Se você compartilhar esse link aqui na sua timeline, tirar um print e colocar na página do Osíris e Outros Deuses, você concorre a um mapa astral totalmente interpretado. O sorteio sai todo mês, tá? E o mapa todo certinho, bonitinho, feito manualmente mesmo pra vocês. E é isso aí, cara. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho de todo mundo. É por causa de vocês que eu continuo a fazer isso aqui. Abraço.